Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora da plataforma de leitura Elefante Letrado, recebe Cândida Terra, advogada referência em proteção de dados e direito digital. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando, e a gente segue aqui gravando o nosso último episódio na BET Brasil, a maior feira de educação da América Latina, e o bate-papo agora é sério, mas é com uma pessoa muito querida e que vai levar o assunto de forma leve e tentar nos ensinar um pouco sobre ECA Digital, LGPD. O bate-papo é com a Cândida Terra, que temos duas amigas muito queridas. Na verdade, uma é tua cunhada, sim, né, Cândida? E outra é a Nora, que é super amiga minha, super amiga tua, nos apresentou, e que bom que deu essa coincidência da gente conseguir conversar aqui na BET. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem, tô super feliz também com o convite, tá te conhecendo pessoalmente. Já sou uma fã do trabalho do Elefante. Que legal. A Nora me escreveu contando do teu trabalho e eu fiquei, enfim, super interessada em conhecer. E depois a Amanda, que é tua cunhada, que é uma pessoa que a gente ama aqui no Elefante também, que grava vários áudios para nós, vários livros com a voz dela. Então, muito legal ter essa aproximação contigo. Cândida, tu é advogada há mais de 30 anos. Sou. Mais de 30 anos. Muito experiente, e o teu foco tem sido em proteção de dados. Sim. Nos conta um pouco como é que é, o que é proteção de dados e o que as pessoas precisam se preocupar com relação a isso. Sheila, eu tenho 30 anos, como você falou, né, de formação. Há 8, 9 anos eu abri meu escritório. Eu sempre trabalhei em um ambiente corporativo, empresas, trabalhei em vários segmentos. Quando eu abri meu escritório, eu estava procurando uma área nova para me dedicar. Uhum. E aí foi exatamente no início da sanção da Lei Geral de Proteção de Dados, que o pessoal chama de LGPD. LGPD. Uhum. E aí eu entendi que era uma área super nova, interessante, me apaixonei pelo assunto, né? Até porque se fala o tempo todo com as empresas, com os processos internos, com governança, com uma série de coisas. E é um assunto, eu vou te dizer, eu ainda acho que é um dos mais importantes que a gente tem ultimamente no Brasil. Uhum. Eu acho que antes da LGPD a gente teve o Código de Defesa do Consumidor, que é a legislação que todo mundo conhece. Sim. Né? Uma legislação que mudou assim, a vida das pessoas, né, da população, do consumidor em si, com relação, né, a sua relação no dia a dia com relação ao comércio. E agora a gente tem LGPD, porque na verdade o que a gente tem de mais valioso, né, Sheila, são os nossos dados pessoais, que estavam sendo tratados e ainda são tratados de forma assim, ainda muito com falta de cuidado, né? Então é um ativo muito importante os dados pessoais. Então essa lei busca exatamente regulamentar como as empresas, organizações tratam esses dados, ou seja, o que significa tratar? Como elas recebem esses dados, com quem elas compartilham, que dados elas têm a nosso respeito. Então, assim, muitas empresas vendiam os dados dos clientes, né? Isso hoje é proibido pela lei, né? Proibido pela lei, porque na verdade eu digo o seguinte para os meus clientes: o dado não é seu, o dado eu te emprestei para você fazer determinada coisa, para eu poder, exemplo, eu vou fazer um cadastro junto ao Elefante, eu vou fornecer meus dados para esta finalidade, né? Nada além disso. Nada além disso. Então a gente sempre tem que olhar para o princípio da finalidade. Para que eu te emprestei os meus dados naquele momento? Para você me mandar a mala direta, para você fazer a compra e venda de um livro, mas não pode ser para uma outra coisa, não pode ser para você mandar para uma rede de supermercado para ficarem me mandando produtos. Sim, e acontece muito, né? Exatamente. Quantas vezes já aconteceu de dar um e-mail numa empresa para um fim e de repente tu começa a receber e-mail de 10 outras empresas que não tem nada a ver com o que tu deu o e-mail. Exatamente. Né? E com relação a esse assunto, a legislação já estava entrando no 6º ano, e eu ainda sinto muita falta da população entender o assunto. Se a gente pergunta para a população em geral, pouca gente sabe que tem direitos como titular de dados, as pessoas não conhecem. E eu penso que enquanto a população não conhecer os seus direitos, dificilmente as empresas vão se preocupar com isso. Claro, porque ninguém está cobrando, ninguém está se preocupando. Ninguém está cobrando. Então tem tantas coisas. E aí a gente falando de elefante, falando de criança, falando de ECA digital, essa legislação ela dedica um capítulo especial para os dados das crianças e adolescentes, que são considerados dados de natureza sensível. Né? Então a gente tem que ter um cuidado especial com relação a esses dados. E aí nessa mesma linha
que a gente tem um ECA digital. E o que é considerado dado sensível? Dados sensíveis são todos os dados, por exemplo, que eles podem vir em algum momento te discriminar. Por exemplo, dados de saúde, dados foto, nome, CPF. Isso não é dado sensível. Isso não é dado, dado sensível. Dado sensível seria religião, saúde, orientação sexual, renda. Tá. São dados, Sheila, que em algum momento alguém... Fotografia também não é, Cândida? Fotografia não é dado sensível, mas fotografia as pessoas confundem. Fotografia isso é muito interessante da gente esclarecer. Isso é muito confundido. Quando, exemplo, você coletou uma fotografia minha aqui para fazer uma divulgação. Aí a gente vai entrar numa outra questão jurídica, que é a questão do direito de imagem. Tá? A fotografia, o meu rosto, não é dado sensível. O que é dado sensível é a biometria facial, que é aquela que eu coleto para determinado fim. Aí é um dado sensível, biometria. Tá. Se você tirar uma fotografia de qualquer pessoa aqui, você tem que pegar a autorização do direito de imagem. Tá. O que não tem nada a ver com LGPD. Não tem nada a ver com LGPD. Mas se fala, né? Porque acaba sendo... esses assuntos, eles são super interligados. A LGPD, ela acaba sendo interligada com vários assuntos. Vai entrando no mesmo bolo do entendimento. Ela se fala com vários assuntos. Ela se fala com o consumidor, ela se fala com direito de imagem, se fala com várias questões. Mas dados sensíveis, principalmente, são aqueles dados como, por exemplo, a orientação sexual, a raça das pessoas. Você sabe que, por falar, inclusive, em raça, ontem eu estava visitando uma escola de bilíngue alemã, né? E aí eu estava explicando que a primeira legislação que teve de proteção de dados foi na Alemanha há 50 anos atrás. Pouca gente conhece isso. Exatamente pela preocupação que a Alemanha tinha, até em razão da guerra, em razão mesmo que teve toda a questão de discriminação, né, com relação à raça, na época, né, da perseguição, né, dos judeus. Então, tem a preocupação exatamente que os nossos dados pessoais... Uma vez eu fui dar um curso, eu gosto sempre de contar esse exemplo, fui dar um curso, Sheila, e aí eram para advogados. E aí um advogado, eu falando, né, que, por exemplo, você vai fazer um cadastro para poder alugar um apartamento, então você tem que tratar aqueles dados, né, de maneira sigilosa, enfim. E aí eu falando, a gente tem que atender sempre o princípio da finalidade. Aí ele perguntou, né, eu posso, por exemplo, perguntar quando a pessoa vai fazer um cadastro para fazer locação, a religião da pessoa? Aí eu devolvi a pergunta para ele, eu falei, qual a finalidade de você saber a religião de alguém se ela vai alugar um apartamento? Eu falei, o que é necessário você saber, que aí são os dados que você tem que coletar? Primeiro, se ela é maior de idade, se ela pode assinar o contrato. Primeira coisa, né? Se ela tem capacidade civil. Perfeito. Se ela tem renda para poder pagar o aluguel e os encargos. Também é um dado que você tem que coletar, porque é um dado que faz parte, é necessário para aquela relação jurídica, né? E dados relacionados às garantias. Tem mais alguma coisa que você entenda? Não, doutora, é que porque tem pessoas que que tem religiões que elas ficam pregando muito tarde da noite, né, orando muito tarde. Eu falei, mas aí entra numa outra legislação que diz respeito à questão de vizinhança, direito ao silêncio, outras normas que se falam, mas que não tem nada a ver com a LGPD. Então você não poderia coletar esse tipo de informação, que estaria discriminando aquele candidato em razão da religião dele. Então, precisa ter esse entendimento, Sheila. Precisa ter esse entendimento. E falando sobre isso, sobre alugar apartamento e edifícios, hoje a gente não entra mais em lugar nenhum sem colocar o rosto. Exatamente. Eu acho isso péssimo. Sim. Porque eu não quero ter o meu rosto registrado em tudo que é lugar que eu vou. Tá bom. Mas não sei também quem está tratando e quem está pegando essas fotos. Perfeito. Então, no edifício do Elefante, por exemplo, outro dia eu estava olhando o aplicativo e eu vi que todas as pessoas que já nos visitaram estão com o rostinho lá no aplicativo. Eu não achei certo. Sim. Então, como é que funciona? Como é que a gente lida com isso? Como é que, não é consumidor, mas enfim, como pessoa física, como é que eu me defendo? Dados, vamos chamar, titular de dados. Obrigada pelo termo certo. Como titular dos meus dados, como eu peço para excluir a minha foto de um lugar que eu não quero estar? Perfeito. Primeira coisa que eu vou contar para as pessoas, isso já tem dado um problema seríssimo, nós não somos obrigados a tirar aquela fotografia e fazer aquele nosso cadastro de biometria facial. Isso ninguém pode ser obrigado. Tá? Inclusive já existe
Quem regulamenta o tema no Brasil se chama ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, além de nós não sermos obrigados, só que o que acontece na prática, você vai chegar num lugar e aí eles vão dizer que não tem uma outra maneira, mas deveria ter uma outra maneira de te cadastrar sem que fosse a coleta do teu... Agora, também pode acontecer de fazer, eu não quero, então você não vai entrar no prédio. Então, pode também se enfrentar esse tipo de coisa. Mas, a princípio, a gente não tem a obrigação. Ok, mas aí, enfim, chega lá e você não quer ficar explorando muito isso, você precisa entrar no prédio. O que eles têm a obrigação de nos informar? Como é que é feito esse tratamento desta imagem. Então, na verdade, é claro, né, que não vai ficar ali horas explicando. Então, toda a portaria de prédio deveria, e eu bato nessa tecla, mas ninguém, tá difícil, começa todo mundo, que deveria ter ali uma política para que eu pudesse entender. Claro que não é difícil, então bota num QR Code ali, ó. Para a pessoa ter pelo menos a oportunidade de ler. Se ela quiser, então eu vou botar ali meu celular e ele vai ter com quem eles vão compartilhar, quanto tempo vai ficar armazenada a minha fotografia. São as políticas de tratamento de dados. Isso é uma obrigação, isso já deveria estar sendo feito. Todo local tem que ter uma política explicando o que eles vão fazer com aquela tua imagem. Só que, na verdade, aí que entra o que eu falei no início da nossa conversa. Nós, enquanto titular de dados, consumidor, cidadão, temos que entender que tem essa lei até para poder exigir que isso seja feito. Sim, exatamente. A gente precisa divulgar muito mais. Exatamente, conscientizar. Eu sempre falo, e daqui a pouco eu já falar do ECA, que a legislação não tem que ser feita para os advogados nem para os juízes. A legislação ela tem que ser feita para que as pessoas conheçam e entendam, senão ela não tem sentido. Então eu sou muito favorável no trabalho que eu faço no meu escritório e sempre como eu trabalho com empresas, da gente traduzir isso para as pessoas. Então, por exemplo, a LGPD até teve não sei exatamente qual foi a organização que fez isso, mas eles fizeram como se fosse utilizaram inclusive as historinhas do Maurício de Souza, fizeram, né, uma Turma da Mônica falando sobre LGPD, né? Então eu adoro esses materiais, porque eu acho que você tem que levar para a população, tem que levar para os pais, para as crianças, para as pessoas simples, né? Esses tempos eu fui dar uma palestra na Escola da Magistratura lá do Rio de Janeiro e a gente estava falando de LGPD e depois fomos falar do ECA Digital. E aí eu sempre digo que o público que está nesses lugares são advogados, são pessoas operadores de direito, enfim. E aí eu falando pro organizador, né, que é um magistrado, que é um desembargador, desembargador, esse assunto a gente tem que começar a levar para outros públicos. E aí ele, achando que eu estava falando, né, para outros públicos da área jurídica, eu falei, não, a gente tem que levar para o pessoal que está passando ali na rua. Todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber. Então eu digo o seguinte, quando a gente escreve lá no meu escritório alguma coisa, eu falo o seguinte, isso aqui você tem, eu digo um advogado, por exemplo, eu digo, você tem que pegar isso que a gente escreveu e leva para tua mãe. Se ela entender o que está escrito aqui, aí então... Estamos fazendo um bom trabalho. Estamos fazendo um bom trabalho. Então eu sou muito favorável da gente levar esses temas para as pessoas. Cândida, e trazendo agora para o ECA Digital. Para quem não tem ainda a clareza do que é o ECA Digital, explica para nós o que é o ECA Digital. Primeiro eu vou dizer que o ECA Digital eu acho que é a legislação mais importante que a gente tem no momento e eu acho que a gente tem que falar mais e mais sobre isso. Eu vi até que aqui na feira parece que não teve muitos debates sobre o assunto, espero que tenha na próxima, porque é tão importante. O que aconteceu, Sheila? As crianças, elas não estão mais nas praças, não estão mais nas calçadas, como era na minha época. Você bem mais jovem, mas na minha época a gente brincava na rua, né? Hoje, onde é que as crianças estão se relacionando? Elas estão se relacionando dentro do quarto com o celular, ou com o tablet, ou com o computador. Então, aquele cuidado que a mãe tinha, ela não fala com o estranho, não aceita bala de ninguém, cuidado não atravessar a rua, mudou. Agora, esse cuidado tem que ser cuidado de como a criança se relaciona no ambiente digital. E o ambiente digital é um caminho completamente sem volta, né? A gente não tem como retroceder. Então, tanto que existe, depois eu vou falar, existe agora já um projeto de lei para considerar o abandono digital crime. O que é o abandono digital? Você deixar o teu filho livre, utilizando as redes sociais sem nenhuma supervisão. E a gente, quando começa a estudar a quantidade de casos que a gente encontra, gravíssimos com relação a crianças que ficaram expostas e sofreram toda sorte de crimes, uma série de coisas, assim, é muito grave. Então, o que o ECA Digital traz para a gente? Ele traz toda uma legislação que eu acho que ela é sensacional, muito moderna, porque ela fala da responsabilidade compartilhada.
a responsabilidade de quem cria as plataformas, né, onde as crianças se relacionam, a responsabilidade dos pais que têm o dever, gente, está ali o dever de passar a orientar e supervisionar, tanto que as plataformas têm que ter mecanismo de acompanhamento parental, que a gente chama, né? Tem até um outro termo que eu até esqueci, mas é de acompanhamento parental e também... Qualquer tipo de plataforma tem que ter? Qualquer tipo. Aí vou te explicar exatamente, Tá. A pergunta foi ótima. E aí então a gente fala de obrigação das plataformas, dos pais e também da questão da educação. Então a gente olha também a escola, os educadores também com uma parcela de responsabilidade, porque isso tem que fazer parte, e o governo já tem inclusive um projeto do currículo escolar, que é a educação midiática, a educação digital. As plataformas que são direcionadas a crianças, elas têm que ter uma ferramenta de controle parental, necessariamente tem que ter. Mas aí eu fui dar uma palestra numa escola e falaram, mas eu não sei se já está tendo, a minha filha não me falou nada. Aí entra a obrigação dos pais. Mas você já pegou lá o celular do teu filho na plataforma que ele usa, no joguinho, e já olhou se tem? Então, assim, também não é uma coisa que ninguém vai bater na tua porta. Sim. E você tem que buscar, né, esse tipo de ferramenta. Então, as plataformas direcionadas à criança ou adolescente, elas têm obrigatoriamente que ter esse controle. Mas não, o ECA, ele tem uma frase que aí você abre para um leque gigante. Ele fala que ele é direcionado às plataformas de produtos e serviços direcionados à criança e adolescente ou, Sheila, de fácil acesso. Quando você fala de fácil acesso, eu entendo que o mundo é tudo, né? Então, o banco é de fácil acesso. Tudo é de fácil acesso. Qualquer aplicativo é de fácil acesso. Então, né? eu vou te contar para vocês uma coisa. Essa semana eu estava fazendo uma pesquisa para um cliente, que um cliente é na área do varejo. E ele perguntou qual o impacto do ECA digital para meu negócio de varejo, já que eu não faço nenhum produto, serviço direcionado à criança. Eu falei, total. Por quê? Porque qualquer criança consegue comprar. Gente, as crianças estão comprando, elas compram no supermercado, elas compram nos marketplaces, elas compram em tudo. E aí eu fiz um teste. Eu peguei um CPF de uma menina de 14 anos, tá? O nome da nascimento, o CPF de 14 anos. Aí eu entrei num supermercado, numa rede de supermercado muito grande lá no Rio, e eu fiz um cadastro no nome dela. No nome, botando todos os dados dela. Eu comprei uma garrafa de vodka. Porque não tem cruzamento de informações. Não tem. E aquela autodeclaração que você coloca para bebida, você falou que você é maior de 18 anos. Você bota que é. Você bota que é. Não checaram o CPF. Não checaram. E o que acontece? Maior de idade. A partir do ECA digital, essa autodeclaração de que eu sou maior de 18 anos, ela não basta mais. Eu preciso conferir o CPF. Elas têm que criar algum mecanismo, Sheila. Ou cruzar o CPF com uma rede. Porque também eu vou dizer que tenho 18 anos na minha idade. Tu tem que cruzar. Então tem que ter. Existem várias ferramentas de você conferir documento. Tem agora até uns mecanismos que você faz a biometria e vê até a idade óssea, sabia? Uau, não sabia. Então, eu comprei uma garrafa de vodka, aí vou contar mais. Depois eu fui para uma grande marketplace, acho dos mais conhecidos que a gente tem, não vou citar o nome aqui para não ser antiética. É um grande que você compra tudo de A a Z, né? Você já deve imaginar quais são. Ali eu coloquei escrevi erótico e coloquei vídeos. Entrou uma página e ela não estava em descoberto como a lei determina, porque esse tipo de conteúdo ele tem que estar borrado. Não, ele não estava. E é das maiores plataformas que a gente tem hoje no Brasil. Estava tudo ali exposto. E você tinha coisas assim, né, muito pesadas. Eu fiz o cadastro, tá? Ali eu coloquei os dados e eu consegui comprar. Tá? Então a gente está falando que tem muito a evoluir, então. Muito a evoluir. E eu entendo que a preocupação do ECA social, do ECA digital é exatamente a gente ter esse cuidado com as nossas crianças. Porque o que tem de casos, Sheila, de problemas de saúde mental, de violência, porque quando a criança tem acesso a determinado conteúdo, aquilo acaba causando muitas vezes um dano nela, do ponto de vista psicológico, e muitas vezes pode ser até irreversível, né? Além dela estar se relacionando, sei lá, Deus lá com quem, né? Sim.
Então, assim, eu entendo que é uma realidade, o mundo digital veio, vocês também trabalham, né, com a questão digital, então veio para ficar. E eu acho que foi muito positivo, porque na época da pandemia a gente continuou vivendo, porque a gente tinha as ferramentas e tinha vídeos e tinha computador e tal, senão teria sido muito pior, as escolas continuaram conseguindo ministrar aulas, enfim. Então a gente não pode demonizar, né, como fala, a questão digital, mas a gente tem que ensinar os nossos pequeninhos a navegar agora nesse mundo, e a gente tem a obrigação de cuidar deles. E quem está controlando para ver se as empresas estão fazendo ou não estão fazendo o que deveriam fazer? Tá. Qual então, é o órgão que o fiscaliza? principal órgão de fiscalização se chama Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que é o mesmo que fiscaliza a aplicação da LGPD. Tá. Ele é o principal órgão. Mas, em paralelo, a gente também pode ter a fiscalização, e já está tendo em alguns casos, do Ministério Público mesmo, da Defensoria Pública. Tá? Eu, inclusive, tenho um cliente que trabalha muito com a coleta de biometria facial, também de crianças, né, em razão do negócio dele, né, para ingressar lá no negócio dele tem que fazer coleta, e a gente já tem tido alguns questionamentos da própria Defensoria Pública da Infância e da Juventude. Então, quando você olha, você tem a ANPD, você tem o Ministério Público, você vai ter a Defensoria Pública, você pode também ter o próprio PROCON, né, o próprio PROCON, então você vai ter vários órgãos. Então, gente, eu digo o seguinte, quem não está olhando para isso tem que olhar. E mesmo a responsabilidade que você pode ter até na própria família acionar judicialmente, se o teu filho ficou exposto ali e não tinha os mecanismos necessários. Claro, né, que exemplo, você foi lá e você colocou lá o teu controle parental, mas aquilo eventualmente não funcionou, por exemplo, né? Porque essas plataformas, elas também têm a obrigação de, se elas identificarem alguma questão irregular, elas têm que imediatamente excluir o usuário, tá? Outra coisa, essas plataformas, eu não estou falando do supermercado, estou falando daquelas agora direcionadas para criança. Tá. Elas têm que fazer uma prestação de contas a partir de agora, das irregularidades das soluções que elas encontraram. E mais, toda plataforma tem que ter ali um canal de denúncia no próprio aplicativo. É muita coisa, Sheila, é muita coisa pra gente. E isso tudo já está valendo, né? Tá valendo desde o dia 17 de março. Mas ainda é algo, assim, muito pouco falado. Eu tenho feito um trabalho junto às escolas, eu fiz um trabalho até no Colégio Cruzeiro, que eu entendo que esse assunto... Colégio Cruzeiro do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, que é um colégio muito bacana, que é meu cliente. E que eu fiz uma série de palestras para os pais. Porque eu acho o seguinte, primeiro que você tem que falar é com os pais, explicar para eles. E eu vi muito pai e mãe que não sabiam do que eu estava falando, né? E teve até uns que perguntaram, mas agora a gente vai ter que fazer mais isso. Eu falei, sim, você tem que fazer mais isso também, porque o teu filho não tá mais na pracinha, agora ele tá dentro do quarto, né? Se relacionando com terceiros e pode, né? E aí você tem casos assim, por exemplo, recentemente eu soube de um caso, não sei qual era o joguinho, que a criança tinha que comprar e ganhar aquelas moedinhas, né? Que ganha nos joguinhos, enfim. E o que aconteceu? Ela, na verdade, ela estava falando com um adulto do outro lado ali. Isso acontece muito. Isso, e ele estava pedindo para em troca dos joguinhos que ela mandasse fotografias, entendeu? Isso tem acontecido, assim, horrores, né? Então, a gente tem que ter uma maneira de, pelo menos, tentar mitigar isso ao máximo. Às vezes, no Elefante Letrado, a gente recebe no suporte algumas mensagens de criança dizendo, esqueci minha senha, pode me ajudar? E aí a gente pergunta, eu preciso saber o teu nome, a tua escola e a tua turma para poder te ajudar a recuperar a senha. E aí várias crianças mandam, mas tu não vai me sequestrar, né? Eu não posso, minha mãe disse que eu não posso dizer. Estão com medo, estão com medo, mas a gente acha muito fofo, porque as crianças estão, mas ao mesmo tempo elas dizem, eu sei que tu não vai me sequestrar, então vou te dizer. Então elas falam o que o pai falou, mas depois elas entregam. E elas acabam entregando. E tudo bem no nosso caso, porque é uma questão é dar uma senha para ela acessar livros, não tem nada de... Nós tínhamos, por exemplo, uma parte do sistema onde os alunos poderiam conversar um com o outro. Um chat. Já eliminamos, mas isso já há algum tempo. Tudo que a gente pode fazer para eliminar qualquer tipo de situação delicada que possa haver, inclusive colocar a foto, a gente já não deixa mais. Porque hoje tudo pode ser um problema.
né? Então, enfim, é difícil também para as empresas se adaptarem. Super. Porque a gente concorda, entende que é muito importante, mas também tem pessoas que vão muito além e que viajam numa coisa que... tem gente que não quer dizer o nome. Bom, mas então como é que eu vou te identificar? Sim. O que acontece? Isso é natural. Quando a gente não tem uma legislação, então é uma festa, né? Fazem o que querem, enfim. Aí chega a legislação e fica todo mundo muito retraído. E eu sempre oriento, não é necessário que a gente... É necessário que a gente, primeira coisa, se conscientize daquele tema, né? Adote as medidas, veja quais são os riscos que a gente tem no nosso negócio para a gente adotar as medidas. Mas também não vamos parar de trabalhar, a gente tem que continuar trabalhando. Por exemplo, a fotografia pode colocar, a gente só tem que ter um cuidado para essa superexposição da criança, né? Então, às vezes, mesmo que assim, por exemplo, e a gente observa às vezes que os próprios pais fazem uma superexposição das crianças. Não, é isso que eu ia te dizer. Nós tivemos um pai no Elefante que incomodou, nós fizemos, sei lá, 10 reuniões. Eu disse, eu não quero essa pessoa como meu cliente, porque é uma pessoa muito incomodativa que só traz coisas irrelevantes, enfim, um advogado queria usar o tempo dele, eu acho, conosco. E aí eu fui olhar o Instagram dele é aberto, ele posta fotos da filha, sei lá, eu printei pelo menos 10 fotos da filha, e ele tava questionando que a gente ia saber quantos livros a filha dele leu. Sabe? Então as pessoas vão ficando sem noção. Não acredito. Isso é uma bobagem. Algumas pessoas vão usando isso para ter palco e se palestrar. Não só para ter palco, mas às vezes até para obter algum tipo de vantagem, né? Então, claro. Assim, a gente tem que ter essa atenção. Mas aí, o que eu digo? Quando a gente tem um conhecimento, a gente está bem orientado, está bem estruturado, aí a gente consegue ter essas respostas, né? E não deixar que isso aconteça. O importante é a gente ter isso bem... Ter o conhecimento. Cândida, e para quem quiser te contratar, tu faz consultoria para escolas, para empresas, não só escolas, obviamente, empresas em geral que queiram aprofundar e se adequar, né, à lei. Sim. Não, o meu escritório, então, ele é focado na proteção de dados. Hoje eu estou trabalhando muito, eu estou apaixonada pelo ECA Digital, eu sou dessas pessoas que me apaixonam pelas coisas e aí fico, né, e escrevo muita coisa. A Cândida dá muita palestra sobre isso também. Eu tenho dado muita palestra, até vou fazer agora uma palestra no Hospital Santo Antônio, lá em Porto Alegre, né, para os pais, porque eu insisto, assim, gente, a gente tem que levar esse assunto para os pais e para os educadores, principalmente, né? Então, quem precisar ou quem quiser me contratar, né, Onde é que a pessoa te acha? Ela me acha no Instagram também, ela me acha, o meu endereço do Instagram é arroba, né, advogada Cândida Terra. Vamos eu acho que é o mais aqui, fácil. Arroba Cândida Terra. Tá, advogada Cândida Terra. Arroba advogada Cândida Terra. Eu acho que fica fácil me achar. Eu acho que o Instagram é melhor, ali também tem muito artigo que eu tenho escrito sobre isso, né? Sobre a vulnerabilidade da criança e do adolescente no ambiente digital. E quais são as principais dicas que tu deixa para empresas? Eu queria que tu dissesse duas coisas diferentes. A principal, ou se for a mesma, tudo bem, mas a principal dica que tu dá para as empresas para se adaptarem. E depois a principal dica para os pais para cuidarem dos seus filhos e o que prestar atenção. Empresas. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente ou tem um conteúdo, né, direcionado à criança ou de fácil acesso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o que a gente faz, ou seja, voltar a gente já tem um mapeamento do nosso processo, a gente tem que olhar novamente esses nossos processos, por exemplo, como é que a pessoa compra, colégio, como é que eu faço a checagem de idade, enfim, a gente tem que fazer novamente uma revisão dos nossos processos para ver se em algum desses processos eu estou deixando alguma ponta solta que possa entrar em conflito com o ECA Digital. Então, olhar os seus processos, fazer uma revisão geral, né, de como você faz seu cadastro das pessoas, documentação que você pede, tudo. Revisem os seus processos cruzando com o ECA Digital, e isso também a gente pode ajudar. Então tem que fazer uma revisão dos nossos processos, dos nossos produtos. Primeira coisa, olhar para dentro de casa para ver o que a gente tem que fazer um ajuste. E ter no cadastro só o que realmente precisa, né? Fazer aquele questionamento. O princípio da finalidade. Isso. Que aí, eu digo o seguinte, quanto mais dados a gente coleta, mais caro fica pra gente como empresário, porque mais dados a gente vai ter que cuidar e tratar. Sim.
tá? Você até pode, Sheila, assim, para não ficar uma dúvida, coletar dados que não atendam necessariamente o princípio da finalidade, mas eu vou ter que ter uma autorização muito... E uma razão. Uma razão. Né? Por que tu Uma precisa razão, dessa informação? Não, então tem que ser bem... Outro princípio, transparência. Cândida, você quer fazer aqui um cadastro no Elefante Letrado para você receber o nosso conteúdo, ok. Mas olha só, Cândida, eu também tenho um outro negócio e eu quero saber se você tem interesse de receber alguma informação. Sim ou não? E eu tenho que deixar claro para você, sim ou não. Agora, esse teu oferecimento, essa tua oferta de que eu conheça outro negócio, não, se eu dizer eventualmente que eu não quero, não pode impactar para que eu continue meu relacionamento com o elefante, entendeu? Tô dando um exemplo. Tá. Não posso vincular. É aquela coisa que a gente quase chama uma venda casada, né? E para os pais? Para os pais, conheçam essa legislação. Eu sei que às vezes a legislação, né? Começo a ler artigo e coisa jurídica, mas a gente tem já tantos manuais, procurar na internet, né? Tem tantos manuais que traduzem isso. Eu, por exemplo, até na minha rede social que eu acabei de falar, eu fiz até em quadrinhos, eu mesma que fiz, né? Explicando os principais conceitos, os principais direitos das crianças. Gente, a partir do ECA Digital, a criança tem direito de ser orientada e educada. Passa a ser um direito da criança, né? Então a gente, como pai, como mãe, a gente tem que conhecer e supervisionar, não deixar nossas crianças ali, não delegar para as plataformas, para o celular, para o computador, como se fosse quase uma babá, né? Que fica para não nos incomodar. E por último, não mais importante, se a gente, por exemplo, está preocupado que o nosso filho está com muito vício em telas, não larga o celular, ok, então a gente está falando muito disso, meu filho não larga o celular, ok, pai, ok, mãe, mas quando ele chega em casa, como é que ele te vê? Ele te vê com um livro na mão, ele te vê interagindo com as pessoas, ou ele te vê também com o celular, né? Sim, e ele não consegue falar. Então, a criança é muito pelo exemplo, né? Então, deem bons exemplos, veem como é que ele está utilizando, com quem ele está falando, supervisionem, conheçam, porque é um universo e pode causar danos, às vezes, irreversíveis para os seus filhos. Sim. E também tem um grande problema que muitas vezes os filhos estão envolvidos em jogos que os pais não fazem a menor ideia de É o como abandono funciona. que eu tô chamando, né? O abandono. É o abandono. Inclusive, eu vou não sei se dá tempo, mas eu quero contar para vocês que pode contar. Existe um projeto de lei que ele deve ser aprovado esse ano, que pouca gente conhece, que diz respeito ao abandono digital, para incluir o abandono digital dentro do Código Penal. Isso é muito sério e muito grave. Porque todo mundo já deve saber que o abandono de incapaz já é crime. Você deixa uma criança pequena, né, em casa sozinha ou na rua sozinha, e você não supervisionar, e essa criança sofreu algum tipo de dano, você pode ser processado, inclusive condenado, inclusive com pena de reclusão e prisão. Então é muito grave, você não pode abandonar uma criança, né? Agora também vai ser, né, se for aprovado, incluído no Código Penal, o abandono digital. Que significa? Você deixou o teu filho completamente à mercê das redes sociais sem nenhum controle. Foi o exemplo que eu dei, tendo acesso a conteúdo pornográfico, podendo falar com adultos, podendo sofrer todo tipo de crime, né? Podendo que a gente tem o estupro virtual, a gente tem a questão da pedofilia, que é um crime, né, terrível e que está, né, através das plataformas tem aumentando os casos. Então, se você deixar o teu filho exposto sem nenhuma supervisão, você pode sim ser processado e até responder por isso, né? E aí eu também falo muito das mães, dos pais, principalmente aqueles que são separados também, cuidado, porque se você não tiver esse tipo de cuidado, o outro, né, o pai ou a mãe, né, pode também estar acionando e te colocando aí numa situação muito interessante muito isso, ruim. abandono É muito importante digital. abandono digital. Eu tenho escrito um pouco sobre isso, porque é algo que a gente ainda não conhece, mas a gente tem que se preparar e a gente só se prepara conhecendo. Sim. Cândida, e se nós do Elefante Letrado, por exemplo, se a gente quiser te contratar para fazer um vídeo, para mandar para todos os nossos alunos, explicando e orientando eles sobre o ECA Digital, tu topa fazer isso? Já topei. Legal. E aí é claro, né, que a gente vai fazer um vídeo, uma linguagem, né, não é exatamente a linguagem que eu estou usando aqui com você hoje. Claro, uma linguagem algo bem adaptada, pedagógico, algo bem, né, sem o juridiquês, algo bem assim. Sim. É uma conversa. E eu Sim. acho isso, eu vou te falar, talvez seja das coisas que mais me gratifica hoje,
é poder levar esse tipo de assunto para as crianças levar e para os pais. conhecimento, Eu que é amo direito esse trabalho. deles. É direito deles e eu acho que a gente tem um papel social importantíssimo, né? Eu digo que se a gente salvar uma criança desse abandono ou desses crimes, a gente já fez um trabalho maravilhoso, né? Bom, e para as escolas que estão nos assistindo, se quiserem chamar a Cândida para fazer isso, aqui no Elefante já está confirmado que a gente vai fazer, mas alguma escola que esteja assistindo e que não é cliente do Elefante, eu vou, inclusive no Brasil Cândida. todo, a gente, né? Legal. Eu gosto muito e acho que é importante esse ir mesmo nos lugares, conversar com os pais, conversar com os educadores. Eu amo esse trabalho, podem me chamar que eu vou amar. Que legal. Bom, Cândida, muito obrigada pelo teu tempo, agradeço. Adorei nosso papo. Eu amei. Adorei a apresentação que as duas amigas queridas fizeram para que desse essa coincidência da gente estar aqui hoje. Então, muito obrigada por ter me recebido. Amei te conhecer pessoalmente. Obrigada, eu também. Parabéns pro Elefante, pro trabalho que vocês fazem, que é lindo. Muito obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.